Olá, está começando mais um programa Ponto 3, o nosso espaço de reflexão e aprofundamento. Certamente você aí de casa, assim como eu, deve se perguntar todos os dias: quando a pandemia do coronavírus vai acabar? Há 6 meses foi iniciado o processo de vacinação, mas ainda não é possível uma retomada plena das atividades, dos eventos. Ainda há muitas pessoas se infectando, além de mortes acontecendo todos os dias, com um quantitativo que ultrapassa as 550 mil vidas perdidas. São números que não nos agrada anunciar, mas que devem despertar em cada pessoa, em você, em mim, a responsabilidade diante do momento em que nós nos encontramos. E para nós conversarmos sobre os rumos da pandemia, diante do momento em que nós estamos vivendo, diante do tempo presente, está conectada conosco, lá de Vitória, no Espírito Santo, a pesquisadora Etel Maciel. Ela já esteve conosco aqui no Ponto 3, ela é doutora em epidemiologia, professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo e também presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Etel, bem-vinda ao nosso Ponto 3, muito obrigado por sua presença. Um prazer estar aqui com você de novo, Marcos Túlio, na TV Pai Eterno e também na presença do Bruno. Acho que vai ser uma conversa aí muito agradável e vamos tentar falar de um assunto difícil, mas com a leveza que é possível nesse momento. Isso mesmo, obrigado a Etel. E o Bruno, como ela apresentou, Bruno Pedralva, está lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é médico de família e comunidade, plantonista na rede de urgência e emergência do SUS em Belo Horizonte, mestrando em saúde pública da Faculdade de Medicina da UFMG e secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde da capital mineira, Belo Horizonte. Bruno, também é uma alegria ter você aqui conosco. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marcos Túlio, e também é uma alegria estar aqui compartilhando esse espaço com a querida professora Etel. Olha, vamos então começar essa nossa conversa de hoje sobre os rumos da pandemia. A Etel, como eu disse no início, ela já esteve conosco aqui no Ponto 3. A última vez que nós falamos sobre os rumos da pandemia aqui no nosso espaço de reflexão e aprofundamento foi no fim do mês de março. Nós estávamos próximos, Etel, naquela ocasião, dos 300 mil mortos, das 300 mil vidas perdidas. A vacinação já havia sido iniciada. De maneira geral, o que mudou de lá para cá? Nesses últimos 3 meses e meio, o que mudou na crise pandêmica que nós vivemos aqui no Brasil? Olha, se a gente puder, vou dividir essa resposta em 2 partes. A primeira é a parte das ações do governo, né? E eu vou colocar dos governos em geral, federal, estaduais, né, e municipais. A gente não teve tanta mudança, Marcos, infelizmente. Nós tivemos, da parte, né, dos nossos governantes, uma aceleração na vacinação, porque com aquela troca de ministro que aconteceu logo depois que a gente conversou, Marcos, nós tivemos aí uma mudança nos rumos de compras, né, das vacinas e tivemos aí uma aceleração, principalmente no mês de junho e de julho. Conseguimos aí alguns dias vacinar até um pouco mais de 1 milhão de pessoas, mas ainda muito lenta a nossa vacinação, poucas doses. Do ponto de vista de outras estratégias de controle, por exemplo, programas de testagem, protocolos para atendimento, que eu acho que o Bruno vai falar isso muito melhor que eu, né? Protocolos de atendimento que pudessem ser colocados em todos os hospitais, unidades de saúde no Brasil, não tivemos avanço em nada disso. E do ponto de vista das pessoas, Marcos, do ponto de vista individual, a gente tem a impressão que a pandemia acabou porque a comunicação para a sociedade tem sido muito ruim. Então, as pessoas estão voltando a aglomerar, estão voltando a se descuidarem. Então, acho que é um momento agora de muita cautela, é um momento de preocupação, que a gente caminha aí
uma possível variante Delta, né? Então, e vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas nesse primeiro momento queria destacar esses 2 pontos, né? O individual e as estratégias do governo. Uhum. Eu quero pegar exatamente esse último ponto que você trouxe, Etel, da questão dessa reabertura, desse movimento social que a gente tem visto, né, de uma reabertura. Mas, Bruno, nós ainda não chegamos a 50% da população vacinada com a primeira dose, né? Não temos ainda nem 100 milhões de brasileiras e brasileiros vacinados com a primeira dose e nem 20% da população imunizada com as 2 doses ou com vacina de dose única, como é o caso de uma vacina que a gente tem aprovado, a vacina da Janssen, no momento aqui no Brasil. Nós temos visto essa retomada acentuada de várias atividades, né? Essa reabertura, aglomerações, eventos. Nós podemos considerar esses percentuais de vacinação adequados, apropriados para uma abertura ou uma retomada mais expressiva? Bom, Marcos, sem dúvida nenhuma no Brasil, em função da forma como o governo federal tem lidado com a pandemia, de certo modo, a impressão que a gente tem é que as pessoas se acostumaram com esse absurdo de um número exagerado de pessoas morrendo com a Covid e se infectando com o vírus. A gente acompanha aí as informações de outros países, por exemplo, a Inglaterra, o próprio Estados Unidos, e a gente observa que os governos são muito mais atentos e eles intervêm mesmo diante de aumentos pouco expressivos, né? Comparado, claro, com o número de mortes e de casos que a gente vivencia no Brasil. E eu gostaria só de acrescentar as reflexões da Etel sobre o que mudou de março para agora, relembrando, Etel, Marcos e todos os ouvintes e telespectadores, de que nós vivemos no Brasil, ao longo desse ano da pandemia, mas particularmente nos meses de março e abril, uma verdadeira catástrofe. Os sistemas de saúde, eles entraram em colapso em todo o Brasil, em especial no mês de março e abril. Nós chegamos a ter mais de 8.500 pessoas aguardando leito de UTI em todo o Brasil. Aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte, apesar de a gente ter um sistema de saúde muito forte, a gente chegou num determinado momento com quase 225 pessoas que agonizavam nas UPAs em hospitais de pequeno porte, aguardando um leito de CTI, sem o tratamento adequado, né, para casos graves de Covid. E muitas pessoas, infelizmente, no nosso país morreram na fila, sem ter tido acesso a um leito de CTI, em algumas situações até sem ter tido acesso a um respirador, e alguns episódios que ocorreram, né, que vieram a público, de pessoas, inclusive, que agonizaram, né, com falta de medicamentos no kit de intubação. Essa memória que está, né, na experiência de vida de nós que estávamos na linha de frente, cuidando das pessoas nas UPAs e no serviço de saúde, mas também dos familiares que perderam entes queridos, ela não vai ser apagada facilmente, né? E ela precisa, sim, estar sempre sendo relembrada para que a gente enfrente a pandemia da forma como a gente tem que enfrentar daqui para frente. Uhum. Nós estamos conversando sobre os rumos da pandemia. Já estamos convivendo com esse vírus, o coronavírus, há mais de um ano e meio aproximadamente, e sentimos os efeitos na saúde, na economia, na organização social, no trabalho. Enfim, muitas são as realidades que são afetadas pela pandemia. E é sobre isso que nós estamos conversando com a Etel Maciel e com o Bruno Pedralva. Os dois são da área da saúde. A Etel é epidemiologista, o Bruno é médico, trabalha no SUS e é do Conselho de Saúde do município de Belo Horizonte. Etel, você já acenou na sua primeira resposta sobre a questão de variante, né? Nós já temos acompanhado aí ao longo desse tempo de pandemia vários movimentos, né? Várias variantes, né? Se assim podemos dizer, até redundante dizer. Mas que preocupações as pessoas que estão nos acompanhando, elas precisam ter neste momento no que refere às variantes do vírus?
tivemos, como o Bruno falou, naquela segunda onda que a gente chamou no Brasil, né? Há várias divergências, se a gente saiu da primeira onda, se foi segunda, se entramos na terceira, se nunca saímos da segunda. Então, mas independente disso, aquele momento que nós vivemos, que foi um momento de muita tristeza, porque todos os municípios, todos os estados do Brasil colapsaram ao mesmo tempo, o sistema de saúde, né? Então, nós tivemos muitas perdas que poderiam ter sido evitadas. Essa é que é a dor, né, Marcos? Porque naquele momento, né, Bruno, a gente já tinha vacinas. Se o Brasil tivesse comprado, a história seria outra. Então, agora, a variante Delta, e a gente passou tudo aquilo com aquela nossa variante que agora chama Gama, né? Nós tínhamos, nessa segunda onda do Brasil, 2 variantes circulando que a gente chama de variantes de preocupação. O vírus, Marcos, já fez diversas mudanças, milhares de mudanças, mas quatro conjuntos de mudanças ganharam o que a gente chama, né, a Organização Mundial de Saúde, ela tem essa classificação de variantes de preocupação, porque é quando o vírus faz um conjunto de mudanças que dá a ele alguma vantagem. Ele fica mais transmissível, ele provoca doença mais grave, ele pode escapar da vacina, então é como se ele pode reinfectar pessoas que adoeceram ou pode causar doença em pessoas vacinadas. Essa é a grande preocupação. Desde o início, essa tem sido a maior preocupação. E o vírus a gente tem agora 4 variantes de preocupação. Aquela que surgiu no Reino Unido, que é a alfa, uma que surgiu na África do Sul, que a gente chama de beta, para evitar falar o nome dos países, sabe, Sim. Marcos? Mas eu vou citar aqui só para a gente lembrar. A Gama, aquela do Brasil, e agora a Delta, a que surgiu na Índia. Então, são 4 variantes de preocupação que têm algumas mudanças, elas são um pouco diferentes. Uma é mais transmissível, outra é transmissível e provoca doença mais grave. Mas essa variante Delta, ela traz uma preocupação para nós e para o mundo a mais. Porque o que está acontecendo? Pessoas que estão no intervalo entre a primeira dose e a segunda dose, elas estão mais propensas a adoecerem. Mesmo aquelas vacinas como a da Pfizer, a da AstraZeneca, que tem na primeira dose já uma proteção, né, contra a infecção, adoecimento e óbito, com essa variante Delta, essa proteção diminuiu muito. Então, isso causa uma preocupação que tem motivado, inclusive, várias discussões sobre diminuição de intervalo, necessidade da gente ter mais pessoas com a segunda dose, necessidade dos municípios irem atrás das pessoas que estão faltando, que não compareceram para a segunda dose. Então, essa variante Delta traz essa grande preocupação. E no Brasil, esse é o maior grupo. O maior grupo é composto, né, por aquelas pessoas que não se vacinaram, então não tem nenhuma dose de vacina, ou aquelas que estão aí, tiveram a primeira dose, estão esperando pela segunda. É um percentual ainda pequeno de pessoas, não chega a 20%, né, Marcos, de pessoas que têm as doses completas ou tomaram aquela vacina que é de uma dose apenas. Então, isso coloca mais de 80% de pessoas em risco. É muita gente. Então, e nós estamos agindo como se a variante Delta não fosse causar nada. Essa é a impressão que a gente tem, infelizmente. A gente segue cometendo o mesmo erro, né? A gente viu no ano passado o que aconteceu nos países da Europa e a gente ficou aqui no Brasil. Não vai ter segunda onda no Brasil. E teve, e foi gravíssima. Agora a gente está vendo países que estão com mais de 50% de pessoas vacinadas com as 2 doses, tendo um impacto importante com essa variante Delta. Colapso do serviço de saúde de novo, adoecimento, óbito. Então, a gente precisa aprender, é um momento de cautela. A gente só não sabe quanto tempo vai demorar para essa variante Delta ser dominante no Brasil, mas ela já está aqui. Então, a gente precisa se cuidar. Olha aí, pontos de preocupação para todos nós diante do momento em que a gente está vivendo aqui na pandemia, como muito bem explicou didaticamente a professora
Etel Maciel. Quando nós pensamos em saúde, né, e vocês dois são especialistas na área, conhecem de saúde pública, não apenas de teoria, mas conhecem da prática, nós sabemos que saúde não é só não estar doente, não é só estar vacinado, mas a saúde pública, ela compõe uma série de fatores, não é, Bruno? E acredito que você lida com isso diariamente no atendimento às famílias, à comunidade, também no Conselho de Saúde do município de Belo Horizonte. Que situações sociais ou quais situações sociais nós estamos enfrentando de maior perigo ou com mais expressão nesse momento da pandemia? Bom, Marcos, isso é bastante importante, porque no início, quando o vírus da Covid-19 chegou ao Brasil, as pessoas tinham a impressão que a Covid era uma doença de ricos, porque as pessoas que viajavam para o exterior foram as primeiras que se infectaram. No entanto, a Covid-19, como praticamente todos os problemas de saúde, todas as doenças, ela infecta e mata muito mais as pessoas vulneráveis. Então, as pessoas mais pobres, né? A nossa população negra e preta, os nossos indígenas, os nossos moradores de vilas, favelas, de ocupações urbanas ou rurais, são as pessoas que estão mais morrendo com a Covid. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem dados um pouco mais precisos. As pessoas de alto risco social morreram, no mínimo, 4 vezes mais do que as pessoas de baixo risco social. Então, as medidas para combater a Covid, obviamente, né, passam pelas medidas não farmacológicas, o distanciamento social, o álcool gel, o uso de máscaras, lavar as mãos, mas também, claro, pela vacinação, né, que é uma intervenção já de saúde, mas elas passam também pelas políticas econômicas para que as pessoas, né, evitem circular ao máximo, né, nos espaços públicos. Portanto, o auxílio emergencial, como os movimentos têm pautado, né, a vacina no braço e a comida no prato, e o auxílio emergencial são políticas fundamentais para a gente conter, né, a pandemia no nosso país e ainda continuam sendo necessárias. Importante acrescentar também a reflexão sobre o que vivemos, que um querido colega da Etel, né, o Pedro Hall, que é um epidemiologista muito qualificado da Universidade Federal de Pelotas, ele fez alguns estudos e nos apontou que se o governo federal tivesse adquirido as vacinas da Pfizer e da Coronavac no momento correto, quando as próprias indústrias e empresas que produziam essas vacinas ofereceram ao governo federal, a gente poderia ter evitado pelo menos 90 mil mortes. 90 mil pessoas provavelmente faleceram em função da negligência e da ineficiência do governo federal só no aspecto da compra das vacinas. Se a gente for considerar a dimensão aí da negligência das políticas de distanciamento, né, social, do uso de máscaras, o Pedro ele aponta que talvez em torno de 400 mil pessoas no Brasil poderiam ter tido a sua vida poupada. Então, como eu disse, né, assim, é uma dor, né, eu perdi uma pessoa super querida da minha família, né, a avó da minha esposa, e certamente é um luto, né, e é uma dor incalculável, né, são mais de 550 mil vidas de brasileiros e brasileiras que foram ceifadas, claro, em função da gravidade da pandemia, mas também em função de política. Nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso programa e eu quero fazer uma última pergunta para os nossos dois convidados, a Etel e o Bruno, sem ser futurólogos, né? Até porque vocês dois são pessoas da ciência, a ciência que é tão ameaçada, está tão ameaçada aqui no nosso país, né? Mas sem serem futurólogos, dá para a gente prever o fim da pandemia ou o que é preciso para que a gente tenha este fim da pandemia um pouco mais próximo? Etel. Olha, eu compartilho
de um pensamento de vários outros cientistas no mundo, de que essa pandemia não é algo que vai acabar agora, é algo que nós vamos conviver aí, é uma pandemia de médio e longo prazo. Nós teremos que lidar, mesmo quando os nossos indicadores melhorarem e a gente tiver aí menos casos e menos óbitos, né, nós teremos que lidar, Marcos, com muitas sequelas dessa pandemia. Então, não é algo que a gente possa dizer, olha, vai acabar até dezembro, todo mundo vai estar se abraçando. Não é verdade. Nós ainda, muito provavelmente, vamos ter que passar o Natal comedido, o Natal entre as pessoas que estão ali na nossa família, muito provavelmente ainda usando máscara. A gente está vendo, inclusive, outros países, né? Os Estados Unidos, ontem, né? A gente, agora no fim de julho, vou colocar assim, né? Porque por conta da data, anunciou o retorno da utilização de máscara, mesmo para as pessoas vacinadas. Então, nós estamos vendo que aquilo que a gente pensou não vai acontecer. Nós temos que nos preparar aí para um médio e longo prazo dessa pandemia, que vai deixar ainda muitas sequelas. Eu queria finalizar, Marcos, dizendo uma coisa, um trabalho que saiu ontem, que me tocou assim profundamente, de um grupo do Reino Unido, falando sobre os órfãos da Covid. Se a gente contar até 12, se a gente parar aqui 1, 2, 3, 4, 5, esse tempo que a gente contou, 12 crianças ficaram órfãs no mundo pela Covid. E no Brasil, Marcos, demora uma contagem de 5. Se a gente contar até 5, já tem uma criança órfã no Brasil. Então, é muito pior. Se a gente contar até 12, uma criança está órfã no mundo. Se a gente contar até 5, uma criança está órfã no Brasil. Então, a gente imagina os impactos para a vida. Isso é de longo prazo. Se a gente pegar todos os desastres, grandes crises, são impactos para 10 anos. Então, a gente precisa compreender o próprio impacto na educação, né, Marcos? A gente vai estar aí, segundo ano, já com pouco investimento na educação, tantas crianças sem internet, sem acesso, sem conseguir fazer as suas atividades, a desigualdade se aprofundando. Quer dizer, esses 2 anos vão demorar. A gente não tem ideia ainda do impacto que isso vai ser na vida de tantos jovens no Brasil. Então, a gente precisa se preparar, né? Se preparar para um longo prazo. É necessário investimento em ciência, investimento em educação, investimento em saúde, no nosso sistema único de saúde, porque nós teremos muitas pessoas com sequelas que vão depender do nosso SUS. Então, precisamos de lutar por esses investimentos. Obrigado, Etel. Bruno, também gostaria agora da sua consideração sobre o fim da pandemia. Como o Etel trouxe, muito provavelmente nós vamos conviver com o vírus da Covid, em especial aqui no nosso país, por muito tempo. E muito provavelmente esse vírus vai continuar circulando no nosso meio, eventualmente, né, com mutações. Claro que as mutações são menos frequentes quando a doença está bem controlada, o vírus se replica menos, mas muito provavelmente vai ser algo que ainda vai atormentar, né, as pessoas, e ainda vai exigir cuidados, né, nossos, dos profissionais de saúde, em todos os serviços de saúde. E eu acredito que as consequências da pandemia, que ainda se expressam no número de pessoas infectadas e no número de mortes, elas também se expressam, né, como o Etel trouxe, na educação, na economia. Nós estamos com em torno de 15% dos brasileiros desempregados. Isso também tem um impacto, claro, sobre a vida das pessoas, mas também sobre a saúde das pessoas. As pessoas desempregadas, com menor renda, elas adoecem mais. E também o sistema de saúde ainda está numa situação muito difícil. Os serviços agora de reabilitação, né, para as pessoas
pós-Covid, eles estão sobrecarregados. Nós tivemos a interrupção de muitas cirurgias e procedimentos eletivos programados, que agora, né, naturalmente, a gente precisa dar conta dessa demanda. Muita gente está aguardando uma cirurgia, às vezes necessária, às vezes até pessoas com episódios de câncer, né, infelizmente tiveram seus tratamentos um pouco atrasados. Então, são uma série de consequências da pandemia, nesse momento em que a gente ainda não a superou, mas a gente já lida, e já tem que cuidar de todas as suas consequências sociais, econômicas e também para o sistema de saúde. Isso aí, o nosso ponto 3 de hoje sobre os rumos da pandemia, com a professora Ethel Maciel, ela que é epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e com o Bruno Pedral, ele que é médico de família e comunidade em Belo Horizonte, Minas Gerais, e é secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde da capital mineira. Eu quero agradecer muito a colaboração dos dois por nos ajudarem a compreender este fenômeno que a gente está vivendo, que se arrasta mais do que o que nós gostaríamos, né? O nosso desejo é que essa pandemia nem tivesse existido, mas já que nós estamos convivendo com ela, a partir do que eles apresentaram brilhantemente para nós, vamos pensar, né, no que nós podemos fazer como cidadãs, cidadãos, no cuidado de uns para com os outros, no cuidado coletivo, o uso das máscaras, a higienização por meio do álcool em gel, o distanciamento social e a vacina. Sim, vacina no braço, comida no prato. Quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu tive a oportunidade já de ser vacinado com a primeira dose, estou aguardando ansiosamente pela segunda. Então não deixe de tomar a vacina não, aproveite quando chegar a sua vez, sem escolher, acolha aquela vacina que estiver disponível. E quando eu estava me preparando, Ethel, Bruno e você que nos acompanha para este nosso programa, eu encontrei um poema que se chama Soneto de Saúde, de Paulo Roxo Barja, que eu quero compartilhar no fim deste programa. Doença é um momento de balanço, é pausa essencial não programada. E o corpo diz, existo, logo canso, e pede um intervalo na jornada. Saúde é um conceito relativo, mas neste mundo, o que é absoluto? Tudo é mudança, isso é estar vivo, ver como é único cada minuto. Tumor atinge o corpo, está restrito. Amor é absoluto, atinge a alma. Assim, o amor revela o infinito. Apreender da vida sua essência demanda tempo, exige muita calma. Doença é o acordar da existência. E que a pandemia nos ajude a acordar. Saúde para todos é o que eu desejo. E nós encerramos o programa de hoje de forma silenciosa, em homenagem, em respeito a tantas pessoas que perderam as suas vidas, a tantos órfãos, como trouxe a Ethel, que estão perdendo seus familiares, seus pais neste momento. Obrigado pela sua companhia.